Eu sei, eu sei que muitas vezes você se pergunta, se eu estou com Deus, se eu cumpro os mandamentos, se eu faço tudo o que é certo, por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu estou passando por essa aprovação financeira? Por que meu familiar passou por aquela aprovação na saúde? Por que eu fiquei sem carro? Por que eu fiquei desempregado? São tantas questões, não é? Que a gente se pergunta se nós estamos com Deus, se nós oramos, se nós pedimos, por que é que passamos então por tantas dificuldades? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se Deus ama tanto você, Ele amou mais a Jesus ainda, não foi? Quando o enviou para cá, porque é seu filho amado, e deu a Ele na cruz. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Antes de Jesus cumprir a sua missão e fazer o que tinha que ser feito, primeiro ele foi conduzido ao deserto e ficou ali por 40 dias. Ali o Espírito Santo o conduziu para que ele passasse por provações. Então deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. O deserto é a escola do Senhor. Só que quando você é forjado ali, quando você passa pelo que tem que passar ali, tudo se transforma na sua vida. E a cada batalha vencida, a cada processo deixado, transmutado, assimilado, você se torna não só mais forte, mas como também cada vez mais precioso para Deus e mais merecedor de ter aquilo que almeja o seu coração, porque você não vai fazer besteira e nem estripulia com aquilo que Ele vai colocar na sua mão. Por 3 vezes, Jesus foi tentado no deserto. Satanás o encontra e o vê debilitado, em jejum, com fome. E a primeira coisa que Satanás vai dizer a Jesus é: se tu és o Filho de Deus, o Nazareno, por que não ordena essa pedra que se transforme em pão para comê-la? Certamente você fará isso. E Jesus responde ao diabo: não, porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E pela segunda vez, Satanás tenta Cristo e fala para ele: vês todas essas fortalezas? Consegue enxergar todas essas riquezas do mundo, estes reinos, todo este poder? Eu te darei, porque a mim são pertencentes. Basta adorar-me, basta prostrar-se perante a mim, diante da minha presença. O diabo sugeriu a Jesus que se ajoelhasse perante ele e que o adorasse, porque então ele daria todo o poder desse mundo. E Jesus respondeu: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Além do mais, Jesus não veio aqui para ser servido, mas sim para servir. Prova disso é quando antes da última ceia, ele se agacha e lava o pé de todos os seus discípulos. Por que ele fez isso? Para deixar o exemplo de que aquele que quer ser o primeiro, seja o derradeiro. Aquele que quer ser servido, em primeiro lugar, deve servir, porque é servindo que se executa a principal função que existe, que é de auxiliar, ao invés de ser auxiliado. E pela 3ª vez, Satanás tenta Jesus novamente e o leva até um monte, o faz ver aquela imensidão, sabendo que Jesus ali estava com fome, estava debilitado por conta do jejum, também com possível tontura, porque seu corpo físico estava fraco, e almejando que Jesus desistisse daquilo que ele veio fazer antes mesmo de começar, falou: se és mesmo, prova-me pela última vez, se és mesmo o Nazareno, Filho de Deus, então se joga desse monte, porque certamente os anjos do Senhor vão te salvar. E Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. E pela 3ª vez, Jesus vence Satanás. Jesus venceria Satanás mais tarde, batendo com a ponta daquela cruz bem no meio da sua cabeça, na Gólgota, como todos nós sabemos que assim aconteceu, porque Jesus cumpriu a sua missão. Mas eu quero ler para você uma passagem bem curtinha aqui, para você entender sobre deserto, para você entender sobre purificação, para você entender que quando você está andando com Deus e se relaciona com Ele, apesar das provas do deserto, apesar das tentações que te são oferecidas, Deus é fiel e Ele te exalta, se você for firme e fiel a Ele também. Escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
Sois então bastardos e não filhos. Então o apóstolo Paulo aqui fala de dois casos. Ele fala do caso daquele que é filho, que está com Deus, que reconhece sua paternidade, que tem um relacionamento com o Pai, que o procura, que abre o seu coração em oração, e a esse Deus, apesar de corrigir, dá o que ele precisa. E está falando também do bastardo, daquele que sabe que está errado, que anda errante e quer continuar nesses caminhos. A esse ele nem classifica como filho. E aí você se pergunta, por que eu fiquei sem carro? Será que é para trabalhar a sua humildade? Será que andando a pé um pouquinho, andando de ônibus um pouquinho, a sua humildade vai ser trabalhada? Para que quando Deus dê na sua mão aquilo que você deseja, você não queira humilhar as outras pessoas ou passar por cima delas com a sua vitória? Será que foi por isso? Ou por que será que eu perdi meu emprego? Será que é porque você ora tanto por uma vitória que Deus fechou essa porta na sua vida para abrir uma outra? Será que você consegue ter paciência de esperar isso acontecer? Ou então, por que eu fiquei doente? Por que um parente meu, um familiar, ficou em cima da cama? Sendo que essa pessoa era tão apegada com Deus, sendo que essa pessoa rezava tanto. Por que essa pessoa ficou em cima dessa cama ou ficou nessa situação dessa doença tantos dias ou ainda está? Meu irmão, o processo é individual. Deus sabe o que cada um precisa para chegar no estágio em que ele deseja. Porque aqueles que estão com Deus estão nesta estrada do amor, que Jesus, por 40 dias, também ficou no deserto e durante toda a sua vida. E as provações e as dificuldades e os enlances desta vida nos forjam para sermos este filho honroso de Deus, que ele já tem na tua glória e que só está nessa pequena passagem que chamamos de vida, lapidando para que a gente possa receber a sua glória, para que a gente possa receber o seu maior presente, para que a gente possa receber um triunfo muito maior do que aquele que a gente imagina. E Deus sabe o remédio e a proporção que cada filho seu precisa para alcançar não só os desejos do seu próprio coração, porque que pai que não quer ver um filho feliz? Qual é o filho que pede pão e o pai lhe dá pedra? Se o pai terreno, que tem tantos defeitos, geralmente não faz isso, que dirá a Deus, o teu Deus que te criou e tanto te ama. Agora deixa eu só concluir para você aqui essa palavra, essa passagem aqui da carta aos Hebreus. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se nos sujeitamos aos nossos pais terrenos, pelas broncas, pelos castigos, pelas correções, não nos sujeitaremos também ao Pai dos Espíritos, ao Pai de todos, a nosso Deus, a nosso Criador? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nossos pais, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, para sermos participantes da sua glória, do seu reino. E na verdade, toda correção ao presente, agora, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Não há felicidade na tristeza, né? Não há felicidade nessa aprovação. Mas quando o tempo passa, a gente viu o quanto ela foi benéfica. E depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vou ler novamente. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, quem passou pela provação, pelo deserto proposto por Deus, porque o deserto é a escola do Senhor, se lapidou, aprendeu. Através dessas dificuldades, passou a produzir um fruto pacífico de justiça, que o exercitou através dessa dificuldade passageira. E é isso o que aqueles que estão dispostos a andar com Deus precisam entender. Que apesar de todas as dificuldades do seu passado, hoje você está vivendo o resultado de uma oração que você já fez. Hoje você está vivendo o resultado de uma vitória que você já muito pediu. Ou eu estou mentindo? Agora, para você viver muito mais além, porque os nossos pedidos não param, né? Os nossos desejos não param, você precisa compreender que para alcançar o que você está pedindo, primeiro você precisa passar pela escola. E nem sempre essa escola é benéfica de início. Nem sempre as provas dessa escola são fáceis. Só que lá na frente vai produzir um fruto de excelência para que seja testificado não só na sua vida, mas para todos aqueles que te conhecem. Agora vem a tua glória e sabem que pessoa maravilhosa você se tornou, porque precisou amaciar o seu ego, porque
porque precisam amaciar seu orgulho, precisam amaciar sua ira, sua soberba, sua raiva, sua ganância, sua vaidade, seu coração luxurioso, seu coração desejoso por tudo que é gostoso, maravilhoso, mas é tudo daqui. Porque na verdade a tua alma precisava mesmo é passar por essa estrada para compreender os frutos do Espírito e parar de viver um pouco nos frutos da carne. E assim, nessa estrada a gente só consegue através desse deserto. E assim como Satanás tentou a Cristo, nós também teremos as nossas tentações, cada um com a sua proporção, cada um carregando a cruz que aguenta carregar. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus é fiel com todos os seus filhos que colocam a sua vida em suas mãos, que agacham a cabeça, que se ajoelham, se prostram em oração, entregam as suas dificuldades, pedem aquilo que precisa ser pedido e confiam de um puro e sincero coração que a mudança virá, a transformação acontecerá. Porque através da tua humildade, porque através da tua aliança, depois que você fez a sua parte, porque Deus não vai fazer tudo por você, você pode ter certeza que Ele é especialista em resolver o que só Ele pode. Porque quando Ele coloca a mão, é graça. Quando Ele coloca a mão, é milagre. E Ele faz acontecer o que nenhum homem pode fazer. Porque Ele é a porta aberta que nenhum homem pode fechar, que está sempre acessível para aqueles que o procuram, confiam e o amam de um puro e sincero coração. Jamais perca a comunhão. Siga firme na sua jornada, sem reclamação, sem murmuração, compreendendo que você vai conseguir o que você deseja, que as coisas vão ser muito melhor para você, não só nessa vida, mas como também na eternidade. Deus te abençoe hoje e sempre.